Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui de Marta Maria. Estamos aqui hoje com o Lucas Guerreiro, nosso convidado, e vamos ter uma discussão muito boa, né? Um tema muito bacana, de Doutrina e Convênios 125 a 128, aqui de 3 a 9 de novembro, com o tema Uma Voz de Alegria para os Vivos e os Mortos. A gente vai, né, estudar muito sobre quão fino é esse véu aqui que nós vivemos, né, e como essa vida é passageira e como estamos todos aqui. E aí, aqui eu gostei dessa historinha do Vem e Segue-me, que conta no começo, onde, né, eles enfatizaram bastante isso, né, como ocorre essa coligação, como você falou, né, do batismo dos vivos e dos mortos, quando as pessoas morrem e não conheceram mais o evangelho aqui na Terra. E a gente acredita, né, nós como membros da Igreja de Jesus Cristo, que essa é a vida que nós temos, ela é a única, né? E esse é o momento para a gente se aproximar do Pai Celestial. Então fala que em agosto de 1840, Jane Neyman ouviu com tristeza o profeta falar no funeral de seu amigo Seymour Brunson. O filho adolescente de Jane, Cyrus, também tinha falecido recentemente. Sua tristeza era ainda maior, porque Cyrus nunca tinha sido batizado, e Jane estava preocupada com o que isso significaria para a sua alma eterna. Joseph pensava a mesma coisa, com relação ao seu irmão Alvin, que também morreu antes de ser batizado. Por essa razão, o profeta resolveu contar a todos no funeral que o Senhor tinha lhe dado uma revelação sobre pessoas que morrem sem receber as ordenanças do Evangelho, e o que podemos fazer para ajudá-las. E aí fala, né, que a doutrina do batismo pelos mortos deixou os santos muito felizes. Eles imediatamente começaram a pensar em seus parentes falecidos. Agora havia esperança para eles. Joseph expressou a mesma alegria em uma carta ensinando essa doutrina, né, que a gente vai ver nas duas últimas sessões de hoje. Usou uma linguagem cheia de entusiasmo para expressar o que o Senhor havia lhe ensinado sobre a salvação dos mortos. Né, que as montanhas gritem de alegria e todos vós, vales, clamai em alta voz, e todos vós, mares e terras secas, contai as maravilhas de vosso eterno Rei. Né? Que lindo que é isso, né? Que conforto. A gente ouve muitas coisas, né? E eu mesmo, né? Nós somos a única família da nossa família que nós seguimos esse evangelho de Jesus Cristo. E é tão confortante, traz tanta luz quando a gente fala sobre esse assunto, né? Que um tema para muitas outras religiões, às vezes eu acho um pouco triste, assim, eu pessoalmente falando, né, que morreu, acabou, não tem mais nada, a pessoa dorme, né, e quando a gente aprende que que as pessoas passam por uma outra vida e que lá estão ainda recebendo luz e conhecimento e verdade, e por meio de um trabalho aqui a gente é ligado, né, eu acho que isso dá tanto conforto pra gente, né, traz tanta luz, que realmente essa descrição que a gente leu aqui agora, né, de entusiasmo, eu acho muito verdade. O que vocês pensam? Concordo. Eu acho que a gente está tão acostumado, porque talvez a gente já cresceu ouvindo essas doutrinas e tudo no Evangelho, mas se a gente for voltar, tentar nos colocar no lugar deles, imagina receber essa esperança no dia do funeral, e enfim, né, ali, e que maravilhoso. Eu não sei se eu já tive essa dúvida, porque eu já cresci sabendo disso, né? Mas para quem tá ouvindo, talvez a primeira vez ou as primeiras vezes sobre a salvação, nas ordenanças de salvação por aqueles entes queridos que já se passaram, né? Pensa em como seria estar longe deles, como seria se eles não pudessem sentir a alegria de que Jesus Cristo fez por eles, né? Também, que eles podem ser salvos também, mesmo já tendo partido dessa terra. Então, estou tentando me colocar no lugar deles de sentir isso. Claro, eu sei dessa verdade, eu sinto no meu coração, mas eu acho que talvez seja diferente para eles que ouviram ali, né? Enfim. E eu gosto também de pensar que é uma continuidade, né? Assim, porque eu fico pensando, nossa, tem religiões que acreditam que você começa de novo em outro corpo, e como é frustrante isso, assim, claro, eles acreditam que você vai recebendo mais, cada vez mais você está mais evoluído, né?
mas é algo que para e começa de novo. Então, eu não, assim, o plano que a gente conhece é tão perfeito do nosso Pai Celestial de que é tudo contínuo. A gente veio a gente aprendeu muito no plano pré-mortal. A gente veio para a Terra para conseguir cumprir com o nosso propósito de vida. E a gente continua dessa vida cumprindo mais, recebendo mais, fazendo mais. E só para a gente poder se evoluir e nos tornarmos deuses também. Então é muito maior, é um plano muito mais feliz, né, assim, ao meu ver. Evoluir na eternidade, né? Não precisar voltar para esse mundo decaído, para um corpo, né? Sim. A gente acredita em algo muito melhor, né? Que é muito mais do que isso aqui. Esperança, para mim, é uma esperança muito grande, né? Ainda mais, não sei se para você também, Carol, mas tendo passado pelo falecimento da minha mãe, de uma idade tão mais nova, né? Foram 12 anos já, não, 11 anos. É um conforto, assim, eu já, não sei se eu já contei para vocês, mas eu tive uma experiência uma vez, aqui em Lehigh, eu estava dirigindo, e aí eu passei por uma loja que eu falei, nossa, minha mãe ia amar essa loja. Eu não vejo a hora de estar com ela aqui e andando do lado dela, podendo mostrar essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, não foi um pensamento de, ai, não vejo a hora que minha mãe não está aqui. Foi um pensamento do futuro e, ao mesmo tempo, me deu uma paz, um conforto. É difícil explicar. E é difícil descrever, mas foi um sentimento tão... Mas vai acontecer, eu vou estar com ela, eu vou poder conversar com ela, porque os meus sonhos com ela são muito reais. Ai, eu preciso te abraçar rápido, porque eu sei que você está correndo, e ela assim, ai, vem rapidinho aqui, vamos conversar rapidinho, porque eu preciso tenho coisa para fazer. Então, é interessante que eu sinto ela presente, eu sinto ela viva, né? Então, ter essa noção, ter esse conhecimento de que o plano do Pai Celestial é muito mais do que apenas essa vida, né? É algo muito confortante, me dá uma paz muito, muito, muito clara, né? Nossa, que experiência especial, né? Estão vivos, só que do outro lado da parede. A gente não consegue ver, mas estão ali. E logo a gente vai se reunir. Falando de reencarnação, uma doutrina falsa, vocês pontuaram bem, porque o apóstolo Paulo ensinou aqui em Hebreus 9, 25, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só tem uma chance, essa vida aqui. Morreu, acabou, não vai ter reencarnação. Essa é a doutrina bíblica. Outras religiões acreditam em reencarnação, nós respeitamos. Mas a Bíblia não prega isso. A Bíblia prega que Jesus morreu e depois ressuscitou, não reencarnou. E todos teremos a oportunidade de ressuscitar por causa de Jesus Cristo. Mas entre a morte e a ressurreição, o livro de Mórmon ensina que é um período de tempo. É o mundo espiritual. Para mim, a doutrina da redenção dos mortos, você falou que a gente já está acostumado, eu também nasci na igreja e já estou acostumado, mas quando eu me defrontei que outras religiões, a explicação é a seguinte, muitas religiões cristãs dizem isso, se você morreu sem batismo, vai para o inferno. Não tem chance. Como explicar indígenas, povos antigos, mesmo hoje, tem muitas pessoas na China, na Rússia, no Oriente Médio, que o governo não deixa a igreja chegar. É proibido. Como vai fazer? Quer dizer, Deus não ama essas pessoas? Né? Elas não têm chance, não têm oportunidade de salvação? Ou Deus vai salvar elas sem exigir o que exige de nós? Fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, perseverança. Quer dizer, é um Deus justo, então, que salva elas, está pedindo pra gente? Mas existe uma maneira, e Joseph Smith revelou isso, que é a obra vicária, a redenção dos mortos. Nós falamos vicária porque nós fazemos pelo outro, né? Tem a ver com a expiação de Jesus Cristo, nos tornamos salvadores do Monte Sião. E quando Joseph Smith estava sendo perseguido, na carta dele ele até fala, eu tô longe, queria estar com vocês, eu ia dar discurso no próximo domingo aí, mas não posso, mas estou enviando essa carta aqui rapidamente. E ele fala com tanta alegria, você pode ler a carta e ficar assim, nossa, é uma coisa que era muito importante para ele. E como você leu na introdução, foi importante para os santos, para nós deve ser importante. O batismo pelos mortos, a obra vicária, que não inclui só o batismo, né, o dom do Espírito Santo, todas as ordenanças necessárias para a nossa salvação, elas são um diferencial da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias para todas as outras tradições religiosas. Eu sei que muitas pessoas zombam, criticam, atacam a gente,
Mas o fato é que esse é um sinal da igreja verdadeira. Joseph Smith consegue nessa carta aqui colocar várias escrituras da Bíblia, mostrando que essa doutrina faz sentido na Bíblia. E para todos os que têm dificuldade com essa doutrina, não entendem bem, eu convido vocês a orarem a respeito, estudarem essas sessões, orarem a respeito e até fazer uma visita no templo. Se você não é membro da igreja, você pode ir no jardim do templo, você pode entrar na recepção, pode perguntar para os missionários. Também tem muitos templos que serão dedicados nos próximos anos. O mais próximo agora é o de BH, né? Lá em Minas Gerais. Se você puder, vai na visitação pública. Vê como é que é, aprende sobre isso. O Espírito Santo pode te ensinar uma verdade que transcende o conhecimento que você obtém pelos livros ou através de líderes religiosos. Eu sei que o batismo pelos mortos e a obra vicária, que inclui todas as outras ordenanças, é uma coisa de Deus. Para mim, é lógico, como você falou, faz sentido, porque Deus não ia deixar essas outras pessoas desamparadas. Então, se elas morreram sem o evangelho, lá no mundo dos espíritos, desse outro lado, eles estão ouvindo, tem missionários pregando. E eles podem receber a verdade, mas eles não podem se batizar. O Senhor Jesus Cristo disse que o batismo é essencial, então precisam da nossa ajuda, porque nós, por procuração, fazemos essas ordenanças. A famosa escritura de 1 Pedro 3, né? 18, 19, 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, porém vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Agora, Laís, como que interpretam as outras religiões essa escritura? Porque é muito confuso. Ele está falando que Cristo estava morto na carne, estava vivo no espírito, e que ele pregou na prisão. A gente não tem um relato de Cristo pregando em nenhuma prisão, né? Quando João Batista estava preso, ele não foi lá pregar. E como que é isso, né? E Pedro está falando dessa doutrina, porque o batismo pelos mortos não existia antes de Cristo subir aos céus. A gente lê que a pia do templo de Salomão tinha 12 bois, né? E as pias batismais dos templos modernos têm 12 bois, simbolizando as tribos de Israel, que todos estão sendo coligados a Israel. Mas isso não havia. Eles não tinham essa doutrina. Isso começou com o ministério de Pedro em diante. Pedro está ensinando essa doutrina com tanto vigor e entusiasmo como Joseph Smith. Só que aquela dispensação foi muito curta. Eles não conseguiram fazer muitos batismos porque logo veio a apostasia. Então, é um dever da nossa final dispensação fazer isso. E essa escritura que você leu, ela fica muito mais clara na ótica da restauração, porque as outras pessoas não conseguem explicar o que é isso. Não entende. O que Pedro está falando aqui? Tem diversas opiniões e nenhuma se encaixa tão bem quanto a explicação de Joseph Smith. E eu gostei muito que você falou do templo, né? Tem até uma citação de Roger Clausen. Ele explicou que temos duas grandes igrejas, uma no céu e outra sobre a terra. Elas estão se movendo ao longo de linhas paralelas. E o templo de Deus é o elo de conexão entre os céus e a terra, porque é através do templo que seremos capazes de alcançar nossos mortos, e não de outra forma. E ele fala, né, que através do templo que a gente vai poder alcançar os mortos, e não de outra forma. E ele fala, às vezes nós queremos orar para os mortos, mas se a gente orar para eles... por eles, né, não vai ser de tanta assistência, né? O que a gente tem que fazer é trabalhar por eles, fazer o trabalho por eles. E eu achei isso fantástico. E eles estão fazendo trabalho lá. Eu lembrei de uma experiência agora, de uma irmã que conheceu o Evangelho restaurado, já mais velha, e ela orava, Senhor, por favor, faz com que minha mãe, no mundo espiritual, porque ela já tinha falecido, aceite o Evangelho. Ele orava com muita ansiedade e fervor por anos. Até que um dia ela ouviu uma voz, filha, você só conheceu o Evangelho porque eu orei aqui desse lado do véu que você conhecesse. Então ela já tinha conhecido o Evangelho, né? E porque desde a época de Joseph Smith até hoje, não houve ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos começou na época de Jesus Cristo, a primeira ressurreição. E foram ressuscitados muita gente, né? A gente lê no livro de Mórmon, na Bíblia, que muitos se levantaram dos sepulcros. Mas houve uma pausa, por assim dizer, logo na apostasia. Um ou outro, como Moroni, precisou ressuscitar para cumprir uma missão especial. Pedro,
Tiago, mas a maioria das pessoas não. Por quê? Porque precisa de gente no mundo espiritual. Se eles ressuscitam, eles não vão ficar o tempo todo no mundo espiritual. Até pode visitar um ser ressuscitado lá, mas os espíritos precisam estar ativos naquele mundo. Então Joseph não ressuscitou. Ele está lá no mundo espiritual trabalhando com vigor, bem como os outros irmãos. Onde está o presidente Nelson, que acabou de falecer? No mundo espiritual, já envolvido em um chamado, sob a direção do profeta Joseph Smith. Como você leu, né? As igrejas, elas estão... Só que a igreja do mundo espiritual já está muito maior do que aqui nessa terra. Verdade. A gente nem imagina, né? A dimensão. É mesmo, né? Que já... Não, eu ia falar uma coisa nada a ver, assim. Não era pra colocar, mas, por exemplo, se você quer falar com a sua mãe, você não tem como, né? Você não pode, você não fala, você nunca tentou? Você pede o Senhor pra ter um sonho? Às vezes Como que você faz? Às vezes só, espero que eu sinta ela, mas não é tão... Tipo, ai, mãe, Senhor, fala pra mim. Sei lá, não sei. Não, mas eu faço isso mesmo. Tipo, ai, mãe, eu queria muito que você me falasse isso agora. Eu queria muito o teu conselho disso aqui. Aí eu vou lá e ligo pra minha irmã. Não acho que é errado, não. Mas eu penso que devemos cumprir o mandamento de orar a Deus. Sim. E apenas rogar por ele. A gente não tem um intermediário. Mas assim, eu peço assim, pra ele falar com ela. Eu falo, Senhor, fala pra minha mãe isso. Saiba que eu... Sabe assim, isso faz dela me visitar num sonho. Tem no Princípios do Evangelho uma citação, se eu não me engano, é do presidente Benson, que ele fala que os mortos não estão longe de nós. E que eles podem sentir e de vez em quando até interagir conosco. Sim, sim. Então, com certeza os nossos parentes, eles cuidam de nós. Até fico meio assustado, né? Vocês estão olhando agora. Mas estão perto, porque é um véu muito fino. Eles têm mais acesso a nós do que nós a eles. Com certeza. Agora, eu acho que é perigoso você orar pedindo que um anjo ou seus parentes façam alguma coisa por você. Né? Você tem que orar a Deus e eles... Mas pedir pra ter o conforto, tá com saudade... Às vezes eu peço pra... ao Senhor, mas... às vezes eu peço pra afinar um pouco o véu, pra eu conseguir sentir. Que a saudade é forte, né? Mas é interessante, porque é quando você menos... Você nem tá pensando. Uhum. Aí o Senhor vai lá e te dá um presente, sabe? E eu acho que é assim, porque se você pedir imediatamente receber, você fica mimado, mas também você fica pensando assim, será que foi minha imaginação? Será que eu estava tão ansiosa que eu criei alguma coisa na minha mente? Então o Senhor procura momentos diferentes que a gente não tá tão com esses sentimentos fortes pra gente reconhecer que aquilo é uma revelação. E eu acho que a gente pode conversar às vezes, se você quiser conversar, né? Eu lembro que quando a minha mãe morreu, eu falava, ai mãe, aparece aí pra mim. Eu queria muito vê-la, assim. E eu lavando a louça, eu lembro, eu quero ver, né? Eu queria ter uma experiência, assim. E daí teve uma noite que eu dormi, né? Óbvio. Né? Tem gente que não dorme, tem insônia. Não, eu estava dormindo. E daí eu tive um sonho, mas foi algo bem rápido. E ela apareceu pra mim bem rápido. E ela falou assim, filha, para de pedir pra me ver, que eu não vou conseguir te ver e não poder te abraçar. E daí ela se foi, assim, mas foi muito rápido, assim, foi tipo assim, eu nem lembro, assim, né, eu tenho a imagem na minha cabeça de como foi, mas foi muito rápido. E aí depois disso eu nunca mais fiz esse pedido. Mas eu já tive, como o Lucas falou, né, por essa estação, eu já senti várias vezes a proteção deles, assim, sabe? Uma vez meu filho rolou as escadas, assim, o meu mais novinho, e pelo barulho eu fui lá, assim, né, já falando, nossa, o que eu vou encontrar? E ele tava bem, não tinha nenhum arranhão. E eu não sei, pra mim naquele momento, assim, eu senti que talvez foi meu pai, sei lá, não sei se, né? Eu senti, assim, que foi proteção deles lá do outro lado. Então, eu acho que é isso que né, quando a gente sente esse véu fino, assim. E tem gente que tem mais sensibilidade, tem gente que tem outros dons, né, dons de sonhar mais. Eu também já tive um outro sonho com meu pai, que também foi muito rápido, que eu abracei, assim, senti aquele amor que todo mundo fala, né, que a gente descreve, que a gente ouve em muitos lugares, que quando alguém morre sente um amor gigantesco. Eu senti esse amor, assim, que eu não conseguia... E foi muito gostoso. Então, eu acho que essa é a bênção, né, do Senhor nos dar esses pequenos momentos, esses pequenos... Deixar o véu abrir um pouquinho, assim, pra gente, né? Mas realmente, eu gostei do que o Lucas falou, que às vezes, se a gente ficar muito mimado, vai ser muito fácil, né? Se a gente quiser, esse véu se abra toda hora, né?
E tem aquela escritura que fala sobre a alma, né? Define que o espírito e o corpo formam a alma do homem. E enquanto eles não estão unidos, não recebem a plenitude da alegria. Então, enquanto a gente está separado, a gente não tem a plenitude da alegria. Eu sei que está falando do indivíduo ali, né? Mas a gente também pode pensar que enquanto a gente está separado, as famílias, um está do outro lado e aqui, a gente tem essa saudade e não consegue. Mas o reencontro, imagina como vai ser, né? Vai ser muito bom quando a gente puder estar com nossos parentes que já faleceram, nossos amigos do outro lado do véu, às vezes até pessoas que a gente não conhece, que a gente leva pelo tempo. Acontece com vocês, acontece comigo. Eu estar em algum lugar e alguém vem agradecer pelos vídeos, né? Mas você vê que a pessoa, ela gosta mesmo, que ela acompanha, que ela tá feliz de te ver. Eu acho que uma certa proporção vai ser assim do outro lado do véu, porque nós não conhecemos, né? Todo mundo que está assistindo. Mas a gente recebe esse amor com muita gratidão. E a pessoa, ela tem um amor muito grande. Então, quando a gente vai pelo templo e leva o nome dos nossos parentes para fazer as ordenanças, às vezes são pessoas que a gente nem conhece, que morreram, sei lá, 300 anos atrás, né? 400 anos atrás. Mas elas, ao aceitar o evangelho, vão ter uma gratidão, porque nós contribuímos. Sem um corpo, não dá para fazer certas ordenanças. Elas podem ter fé, elas podem ter o desejo de mudar, mas o batismo precisa ser feito na mortalidade. É uma ordenança que pelos decretos divinos, tem que ser feita aqui. E como a pessoa não tem um corpo, como ela vai fazer? O batismo pelos mortos não é a pessoa, o espírito entrar dentro do seu corpo, você ficar possuído, e aí não é isso, não é nada, é um ritual muito simples, é como o batismo que temos pelos vivos, só que é feito num lugar especial. Aqui ele até descreve nessa sessão que tem que ser abaixo da onde os vivos andam, né? Então é uma pia que fica abaixo, é feito por procuração. Eu sou um advogado, quando alguém tem algum problema, eles precisam assinar uma procuração me dando poderes para ir diante do juiz e resolver o que tem. Deles, né? Em nome deles. Então, procuração significa isso. Eu represento os interesses de uma pessoa. E no caso dos mortos, nós representamos os interesses deles. Aí você fala, mas Lucas, se não existe uma comunicação, né, a não ser em algumas experiências espirituais muito rápidas assim e sagradas, como que você sabe que o morto ele quer que você faça o batismo? A gente não sabe. Então a gente faz para todo mundo. E lá do outro lado, ele tem a oportunidade de aceitar a ordenança ou recusar. Mas se ninguém fizer, não tem essa opção. Então, para dar a liberdade dele aceitar o batismo e as ordenanças de Deus, a gente faz o batismo por todo mundo. Você já teve alguma experiência que você sentiu que a pessoa talvez não aceitou? Nunca tive, ainda bem. Eu nunca tive, mas eu acredito que Deus, ele respeita muito profundamente o arbítrio. E lá no mundo espiritual, a gente falou que a obra está crescendo, mas as pessoas continuam tendo suas próprias ideias. Sim. Então tem muçulmanos, tem testemunho de Jeová, tem adventistas. Não sei se tem ateu, né? Depois de morrer, às vezes tem ateu. Mas as pessoas têm as próprias ideias delas. E elas podem promulgar as próprias ideias. Só que assim, embora o véu não seja completamente tirado quando a gente vai para o outro lado do véu, porque isso vai acontecer na ressurreição, a perspectiva muda. Você tá vendo, peraí, tem alguma coisa diferente aqui, né? Que as memórias da terra ficam. Então você sabe que morreu, você sabe que tá em outro ambiente, você não tá comendo, não tá indo no banheiro, tem algumas coisas diferentes o espírito. Você sente falta do corpo, porque o corpo você conseguia fazer algumas coisas que com o espírito não dá. Sim. Então nesse estado, você é levado a refletir as coisas de Deus. Por isso que a alma fala, né? Você é levado de volta a Deus. Então, a gente tem esperança que essas pessoas, elas aceitem. Agora, os homens serão julgados segundo as obras que fizeram na carne. Não adianta você ter sido uma pessoa muito ruim na terra. O batismo foi feito para ti, aqui, e você pensa que vai para o reino celestial. Deus explicou em Doutrina e Convênio 76 que não é assim. As pessoas não terão chance de um reino celestial, mas de um reino terrestrial. Porque enquanto elas tinham a oportunidade, talvez não conheciam Cristo, mas a lei que elas conheciam, elas não viviam. Neste caso, elas não vão poder ir para o reino celestial. O Elder Badger deu um discurso na conferência geral sobre o julgamento. Eu recomendo que todo mundo assista, porque é muito bom, ele explica direitinho sobre isso. E eu achei interessante aqui, voltando para o versículo 7 do 127, que ele fala, para que todos os vossos registros
sejam registrados no céu, para que tudo que ligardes na terra seja ligado no céu. Tudo que ligardes na terra seja desligado no céu. Né? E até no versículo anterior ele fala sobre o registrador, né? Que precisa de uma testemunha ocular. E isso mostra que os céus, aquela igreja lá do outro lado também é uma igreja organizada, né? Os céus é super organizado. E existe esse poder do registro, não é? Com certeza, até tem um registrador no templo e um assistente dele, e precisa ter, é uma coisa essencial. O profeta Joseph Smith diz, olha, tem que ter. Vocês podem pensar que isso é muito arrojado, mas tem que ter, se não tiver, não vai ser aceito. Hoje é muito legal que às vezes a gente em família, né, por exemplo, eu com meus irmãos, eles moram em outro país, e a gente tem os nossos nomes, e ontem eu recebi uma notificação que a ordenança foi registrada lá no templo tal, né, de um parente nosso. E aí recebe a notificação, né? Your ordinance was recorded, né? Sua ordenança foi registrada. E é muito legal saber que o trabalho pode ser feito, né, em todo o mundo para coligar Israel, né, do universo, de todos nós. Um versículo que eu gosto, se a gente puder ler, é o 15, mais para o finalzinho, que... 15 de qual? Do 128, Para não mudar o assunto, diz assim, porque sua salvação, tá falando da salvação dos mortos, né? É necessária e essencial a nossa salvação, como diz Paulo com respeito aos pais, que eles sem nós não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós sem nossos mortos ser aperfeiçoados. Então, duas coisas eu queria falar sobre isso. Primeiro, se nós não fizermos esse trabalho, a gente não vai ser salvo. O Senhor colocou isso bem claro aqui. Nessa dispensação, nós precisamos fazer o trabalho vicário. É parte do nosso chamado em Israel, desse lado do véu, ajudar os mortos. E, nesse sentido, nós seremos aperfeiçoados, e eles também, né? Porque eles vão ter salvação. E a segunda coisa que eu queria falar é essa expressão aqui, nossos mortos. Todo mundo já foi para o templo, aqueles que têm recomendação, e foram beneficiários de um trabalho feito por outro. Aquela velhinha da ala que fica pesquisando o nome da família, e tem um monte de nome, ou o irmão que tem assim, e dá. Ok, é bom você fazer ordenança por alguém quando você vai no templo, né? Mas o melhor é fazer pelos nossos mortos. Isso significa que nós temos que fazer a pesquisa genealógica e nós precisamos levar nomes da nossa família. Quando você vai no templo e você não tem nomes da sua família, o templo vai providenciar um nome. Mas não é tão bom quanto você levar o seu próprio nome. E eu estava pensando sobre isso no templo e eu cheguei a essa conclusão, que isso é coisa da minha cabeça, tá? Vocês podem até cortar se for uma apostasia muito grande. Mas eu penso, se eu pego o nome do templo, eu estou no nível celestial. Se eu levo o meu próprio nome, eu estou no nível terrestrial. Agora, se eu levo um nome no templo e eu pesquiso um pouco quem é esse parente, quero saber onde ele viveu, quando viveu, vejo a família dele, tem uma certa aproximação para entender que é uma pessoa real, não é só um papel. E, como o Elder Scott ensinou, de vez em quando eu estou fazendo a ordenança, eu oro para que ele possa aceitar a ordenança. Quando eu tento ter esse contato mais pessoal, eu acho que eu estou no nível celestial. Mas como eu falei, pode cortar do vídeo se for... Achei legal. Mas como que eu posso saber de um parente que nasceu lá em 1700? Muito difícil, porque às vezes a informação que você tem é pouquíssima, mas o que eu tenho feito é assim, nasceu em 1700, o que está acontecendo no mundo nessa época? Tá. Como que era a cidade dele, mais ou menos? Hoje tem ferramentas na internet que você pode buscar mapas do passado. Uma personalidade que estava vivendo nessa época? Napoleão? E assim você tenta imaginar o mundo como ele era. E o mais importante, como o Elder Scott, que foi membro do Coro dos 12 Apóstolos, ensinou, é você não ter pressa no templo e você orar para aquela pessoa. Então, eu não estou dizendo que vai acontecer uma experiência incrível, a pessoa vai aparecer para você ou nada disso, né? Mas se você se esforçar por ter uma experiência espiritual orando, o templo vai ser mais significativo. E você vai sentir que você está sendo aperfeiçoado e aquele morto está sendo aperfeiçoado também.
não é uma coisa corriqueira, sabe? É difícil, nem sempre eu consigo fazer isso, mas eu tô tentando. Sim, eu até gravei, acho que era a Margarete, eu tava com muito sono. Numa sessão eu falei, nossa, Margarete, desculpa, porque eu tô conseguindo me concentrar muito aqui, mas eu vou me concentrar aqui, Margarete. Mas enfim. Ela tava falando com o morto. Nossa, preciso fazer isso pela... Não, eu tava com o morto, não, Lucas, quem tá falando isso? Não, mas assim, eu preciso me concentrar aqui, porque eu sei que a Margarete tá ouvindo por ela ali, mas se eu tô representando ela, eu preciso tá ali, sabe? Mas uma outra coisa, eu não tenho impressora em casa. O templo vai me ajudar a imprimir? Como que funciona? Vai te ajudar sim. Todos Você os tem que ir lá tempos. no escritório. Gente, não acredito que eu tenho 34 anos na minha vida. Posso E eu compartilhar? já deixei de levar nomes familiares. Meu pai vai ficar bem triste. Porque ele tá na presidência do templo. Mas não deu tempo de imprimir e tal. E eu fiz o tempo pode do imprimir templo. lá. Então, Então, no fica aí a Brasil dica. tá ainda melhor, Ah. tá ainda mais fácil, porque eles estão agora com alguns quiosques que eles estão testando em alguns lugares. Eu vi em algum grupo aí que você vai lá, coloca o código QR que você, dentro do aplicativo do Family Search, você coloca para levar aquela pessoa para o templo, e aí ele já te dá um código. E aí você chega nesse quiosque, coloca ali, ele já imprime na hora. Papum. Muito fácil. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma salinha logo do lado da recepção, que a gente vai lá e dá pra... Aqui, na verdade, no templo sacerdotal, você tem que entrar e falar com a mulher. Mas tem outros templos que você, do lado, pode ir pra outra pessoa, outra mulher, que vai te ajudar a escanear, e aí eles imprimem e você corta ali na hora. Mas nesse do Brasil, ele Mas vem tem que chegar já... um pouquinho antes, né? Bonitinho. Tem que chegar Chega um pouquinho pouquinho antes, Então, dependendo da ordenança que você for fazer, você pode pegar um ou mais nomes da sua árvore familiar. Não, pelo aplicativo até que é fácil, né? Mas eu só não tinha essa noção de verdade, coração. Da impressão. Já fui fazer vários Não, nomes muita do gente, tempo. foi bom você ter falado, porque muita gente talvez não saiba. Você baixa o aplicativo do Family Search ou entra no site da igreja. Eu acho que é possível também pela sua conta, vai lá em templo e aí vai ter os nomes que puxa da tua árvore. Se você quiser fazer, né, o batismo, o selamento, né, tem todas as ordenanças que você pode ir lá e imprimir. No tempo, né? Você só chega lá e faz Isso. isso. Eu faço às vezes no caminho, assim, eu faço um pouco errado. Às vezes estou indo pro templo, eu vou olhar agora quem que eu devia estar orando por essa pessoa antes, talvez. Também não tô nesse nível, não, tô como você, mas assim, a gente sempre pode melhorar, porque o que eu tentei falar é assim, é para não ser uma experiência corriqueira, porque às vezes a gente vai pro templo com nossas necessidades, né? E é importante ir assim, eu tenho essa pergunta, eu tenho esse desafio, eu quero consolo, e você só quer pra você, né? Mas a gente tem que lembrar que a primeira vez a gente vai por nós, mas as outras a gente vai por outros. E eles também são beneficiários dessa ida ao templo. E é ao serviço do próximo que nós achamos o consolo e a força. E a gente tem falado muito aqui sobre preparação, né? Até com convidados anteriores, de se preparar para ir no templo e fazer a sua experiência, uma experiência sagrada, né? Para você ter uma experiência espiritual, para o seu testemunho ser fortalecido e não só ir lá por ir. Claro que às vezes vai ter dias que vai estar corrido, a gente vai, mas que bom que você está indo, continua indo, né? Mas que a gente consiga aperfeiçoar de pouquinho para chegar nesse nível, assim, né? De preparação, né? De talvez fazer uma prioridade. É interessante que na árvore familiar, minha preocupação muitas vezes era, eu preciso continuar subindo até chegar em Adão, né? Mas às vezes trava e a gente tem mais dificuldade. Eu tenho um tio aqui que eu tô tentando, um bisavô, que eu não consigo passar dele, porque o nome dele é muito comum. Acho que do lado do meu avô, é Joaquim dos Santos. Depois você põe aí na tela. Coloco. É Joaquim dos Santos e Ana Maria de Jesus. São nomes comuns no Brasil. Ana Maria e Joaquim. Então, os documentos mostram um monte de Ana Maria junto com Joaquim. E eu nunca consigo encontrar eles especificamente pela data, né, da onde eles viveram, enfim. Mas o que eu quero trazer com isso? Que muitas vezes estou tão preocupada em subir que tem muitas pessoas embaixo, os filhos, os sobrinhos casados, que precisam dos ordenanços também. Então, muitas vezes eu fico preocupada, porque eu preciso aumentar a árvore, eu preciso aumentar o meu leque. O meu leque, se você for ver o meu leque, ele está quase inteiro. Olha.
Não sei se dá pra ver aqui. Mas ele tá quase inteiro, completinho. O lado da minha mãe é o que tá mais falho. Mas é porque ela ainda assim tem muita gente ali, os primos, porque como é só o lado da minha mãe, o lado da minha mãe são só eu e meus irmãos, que somos membros, né? E meu pai. Então fica mais difícil de a gente cobrir essa área. Então a gente mas é legal que aí eu começo a descobrir que alguns nomes foram feitos no tempo de Campinas, no tempo de Porto Alegre, por membros que eu vejo que hoje são membros da igreja. E fazem parte da tua família. Fazem parte da minha família. Legal. Aí penso, olha, eles conseguiram, aí a gente está juntando nessa mesma árvore. Mas é legal que eu vejo sobrinhos dos meus avós, tataravós, que agora eu tô podendo fazer ordenanças por eles também. E não deixa de ser tão importante quanto fazer para cima, tem que fazer também para os ramos do lado. O grande é o né? valor das almas, né? Exato. E perdão, então, todas as perguntas, mas os consultores de história da família, da sua aula, provavelmente vão poder te ajudar também. Já marca com eles para eles irem na sua casa, te ajudar a fazer uma atividade na aula, né? Que é uma boa também. Isso é. E indo lá para o 128 no 18, eu gostei que ele fala ali no meio, né, que ele fala, pois é necessário na introdução da dispensação da plenitude dos tempos. Dispensação essa que está começando a introduzir-se que uma total, completa e perfeita união e fusão de dispensações e chaves e poderes e glórias ocorram e sejam reveladas desde os dias de Adão até o tempo atual. E não somente isso, mas as coisas que nunca se revelaram desde a fundação do mundo, mas que se conservaram ocultas aos sábios e prudentes serão reveladas às crianças e recém-nascidos para nessa dispensação que é a plenitude dos tempos. E eu fiquei pensando, né, que Joseph, ele estava escondido quando ele estava escrevendo essas cartas, ele não estava podendo aparecer, né, eles saíram de Nauvoo, né, de perseguição, e ele teve que se esconder, aqui no livro do Casey Griffin, que a gente estava lendo, fala muito disso, né? Inclusive depois a gente volta um pouquinho, né? Só porque a gente pulou os 125 e 126, mas depois a gente dá um contexto em relação a isso. Mas porque essa dispensação precisava tanto, né? Eles passaram por aquela experiência que Joseph também tinha, desde que o irmão dele faleceu, né? Ele queria uma resposta para isso e uma obra para isso, né? Uma ação, e o Senhor revelou. E eu gostei muito que ele falou que as chaves, né, da dispensação do reino, desse poder selador que a gente fala, né, tanto no templo, que o que é ligado no céu, ligado na terra. E a gente sabe que hoje o profeta, ele tem essas chaves de selador, e os 12 apóstolos todos têm a chave de selador. E se estende a todos os seladores de cada templo, né? De todos os templos tem alguns indivíduos que também têm esse poder selador. Então eu fiquei pensando que, imagina, né? Que privilégio desses homens terem essas chaves de ligar o céu e a terra, né? Que profundo isso. Sabe uma coisa que se citou porque aqui começa, eu acho que os grandes versículos do 18 até o 24 ali, eu gosto muito desses versículos, mas uma coisa que você citou que às vezes a gente não se dá conta é que nós vivemos numa época de restauração. Restauração significa trazer o que havia, né? Mas nesse versículo ele deixa bem claro assim, ó, vai ter restauração desde Adão, E tem coisas novas também. mas vai ter coisas que nunca foram reveladas, que nunca foram trazidas. E às vezes eu vejo algumas pessoas assim, Lucas, mas por que tem primeira presidência? Porque na época de Jesus Cristo era só 12 apóstolos. Bom, Joseph Smith teve uma visão que tinha primeira presidência, mas ainda que você não queira aceitar isso, essa dispensação, ela não é apenas copia e cola do que havia na época de Cristo ou no passado. Ela é uma dispensação que vai copiar e colar, mas que vai ter muito mais, que vai muito além. Vai ser a maior dispensação que já houve nessa terra. Então, Joseph estava preso, refugiado, mas ele já sabia, ele tinha visto. Ele falou vários anos antes dessa revelação com todos os portadores do sacerdócio numa sala que era metade dessa. Depois que eles prestaram o testemunho, ele disse, irmãos, eu aprecio os testemunhos de vocês, mas eu quero dizer que vocês não sabem mais do que uma criancinha no colo de sua mãe sobre o destino dessa igreja. Ela vai encher a América do Norte, do Sul, ela vai encher o mundo todo. Ele já sabia. E aqui, embora ele esteja preso, embora ele falou que é como uma segunda natureza para ele, né? É a perseguição, que ele já estava acostumado a nadar em águas profundas. É triste até de ler assim o sofrimento que ele passou. Mas ele falou, a obra é muito maior do que eu. Vai prosseguir.
não tem mão ímpia que possa obstar o progresso dessa obra. Eu ia falar, você falou, né, que ele é um Ctrl-C, Ctrl-V e mais, né? Eu fiquei pensando quais os desafios da nossa dispensação hoje. É um Ctrl-C, Ctrl-V das outras e mais, né? Com a internet, com essa fácil acesso ao imediativismo, né? Ao imediatismo e todas essas coisas que não tinham naquela época e que hoje precisa de muita revelação para poder lidar, né? Os ídolos não são né? Hoje a gente tem ídolos, às vezes podem ser pessoas, como podem ser coisas, né? Então, realmente, todas as dificuldades só copia e cola. Mas o 22, você não leu o 22, não, né? Não. O 22 é tão forte também para mim. Irmãos, não prosseguiremos em tão grande causa? Ide avante, não para trás. Coragem, irmãos, e avante, avante para a vitória. Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto, entoem os mortos hinos de eterno louvor ao Rei Emanuel, que estabeleceu antes da fundação do mundo aquilo que nos permitiria redimi-los de sua prisão, pois os prisioneiros serão libertados. Uau. Tem uns hinos, né, que avante ao mundo prova. Mas é uma injeção de ânimo, né, essa escritura aqui, porque ele está dizendo assim, eu estou preso, estou refugiado aqui, mas irmãos, olha só, Deus está revelando uma coisa, que é a redenção dos mortos, que foi guardada para nossa dispensação. Como eu falei, teve pouco na época de Pedro, está tendo agora. Então, é uma coisa maravilhosa ter templos no mundo inteiro. Quando a gente era mais jovem, a gente ouvia falar, vai ter templos e o quê? Quando eu nasci, eu acho que tinha o templo de São Paulo, só, né? Não quero revelar a minha idade não, mas eu acho que só tinha o templo de São Paulo. Depois veio o templo de Campinas, Recife, e agora, sei lá quantos tem, 12, 10, não sei, tem muitos. Mais de 200 foram anunciados pelo presidente Nelson, nos 7 anos e meio que ele foi presidente da igreja. Nós temos mais de 300 e pouco, se contar todos que estão anunciados e em construção, diversas fases. Então, assim, é uma coisa impressionante. Nem os maiores sonhos dos membros daquela época podiam prever esse tipo de coisa. Os profetas já falavam, mas nós não conseguimos entender como ia crescer tão rápido. E vocês já entrevistaram muitas pessoas aqui, alguns pioneiros, né, pessoas que viram o crescimento da igreja, e todos eles testificam dessa maravilhosa obra. Então, eu acho que a escritura aqui ela pode ser trazida ao nosso nível pessoal também. Quando a gente estiver chateado com alguma coisa, triste, sei lá, a oportunidade de emprego não deu certo, o filho que você desejava ter não veio, ou está passando por uma situação grave como uma doença, divórcio, tem muitas situações que nós, membros da igreja, passamos que assim, abala, né? Deixa a gente bem chateado, bem para baixo. E Joseph está dizendo assim, irmãos, irmãs, você não vai prosseguir numa causa tão nobre quanto essa? Vai para frente, não para trás. Tudo bem, aconteceu muita coisa chata no passado, difícil, mas coragem, né? Porque assim, temos a oportunidade da salvação. E eu acho que aqui também tem um convite implícito que é, se você quer receber as bênçãos de Deus e ser libertado da sua aprovação, você tem que ajudar a libertar os outros. Eu estou fazendo uma construção aqui em base desse versículo, mas eu acho que faz sentido. Quando você está chateado, quando você está triste, quando você está desanimado, se você se esforça para servir, é a última coisa que você quer. Com certeza é muito difícil fazer. Porque você pensa assim, eu preciso de ajuda, como que eu vou ajudar os outros, né? Mas é interessante que a viúva que vai ajudar outra viúva, ou pessoas solteiras, ou pessoas casadas, ela se sente confortada e fortalecida. O órfão que estende a mão para ajudar o amiguinho, ele se sente fortalecido. É assim no plano do Senhor. Eu não sei exatamente como acontece, mas eu já vi na minha vida, nos momentos que eu estava mais chateado e me esforçava para servir na igreja, para ir ao templo, para ajudar o próximo, eu ficava feliz depois disso. E aqueles problemas não pareciam tão grandes mais. E eu acho que o templo, ele traz esse conforto. E a gente procurar a cura na fonte correta, né? O templo é uma fonte que vai nos trazer a felicidade, né? Vai trazer uma bênção do sacerdócio, nos ajuda.
E o templo, assim, se a gente for pensar, não é tão difícil, não é um serviço tão gigante que você vai para lá, né, dedica umas horinhas, pega um papel e simboliza alguém. Pelo menos é o que eu penso, assim, às vezes falta um pouco de dedicação de tempo, mas não é alguma coisa assim que, né, vai se exigir tão trabalhoso pra gente hoje que tem os templos perto, tão né? Próximo. Pra sei que é muito sacrifício às vezes pra alguém que precisa viajar, passar horas e tal, né? Me veio uma coisa na mente, assim, que eu, em relação a procurar a cura e o conforto, né? Você falou, né? Às vezes não vem aquele filho que tal, e a gente conhece uma pessoa que queria muito ter um filho e tal, e ela queria fazer muito essas outras terapias alternativas, umas coisas assim que... tem uma mulher ali que você vai, ela vai conseguir te curar, você vai conseguir ter o filho, né? E daí o marido falou pra ela, você acha que você já teve a minha bênção de líderes do sacerdócio. Você acha que se o poder do sacerdócio não te curou, você acha que o poder daquela pessoa vai te curar, né? Qual é o poder que vai te curar? Qual é a fonte do poder correto, né? A gente sabe que Joseph teve todas as chaves do sacerdócio restaurada pelos próprios pessoas, né? Seres ressurretos que apareceram para ele. E eu fico, às vezes, pensando, né, nas dificuldades que a gente tem. Às vezes a gente quer buscar, a gente tá sedento pela cura, sedento, né? A gente, nossa, eu quero muito isso, a gente tá... Mas quando realmente, né, a gente faz uma pausa, né? Pensa em quem mais está precisando de você do que além de você mesmo, né? Às vezes a gente é muito pro eu, né? Mas quando a gente se volta, né, e vai pro templo, ou serve uma irmã, faz outras coisas, ambos, né, são tocados. E a gente... Tem a ver com confiar no Senhor, né? Confiar no Senhor. E o 23 e 24 só confirmam ainda mais o 22 que a gente leu, né? Que ele deixa... Ele continua um pouco essa forma de clamar, né? Que o Senhor é Deus e que os filhos dele gritem de alegria, que as criações eternas proclamem seu nome para todo tempo, para todo sempre. E aí eu gosto do 24, que ele fala, eis que o grande dia do Senhor está perto. E quem suportará o dia de sua vinda? E quem subsistirá quando ele parecer? Pois ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e refiná-los-á como ouro e como prata, para que façam ao Senhor uma oferta em retidão. Que nós, portanto, como igreja, e como povo, e como santos dos últimos dias, façamos ao Senhor uma oferta em retidão, e apresentemos em seu templo santo, quando estiver terminado, um livro contendo os registros de nossos mortos, que seja digno de toda aceitação. Né, que a gente vai entregar o nosso trabalhinho lá, né? Acho que você queria voltar para a sessão 125, só para a gente poder pincelar um pouco o que a gente pulou, né? Dá só um conceito, né, que eles chegaram, né, disseram que Joseph, aqui no livro do Casey Griffith, fala que quando Joseph chegou lá, ele estava com as botas furadas, um chapéu, umas calças assim por dentro, bem assim, pálido, né, mal nutrido, que ele tinha saído da prisão, e eles estavam, né, se estabelecendo, e daí eles saíram de Nauvoo, né, e eles estavam indo para lá, e o Senhor queria que eles chamassem a cidade, que era em frente de Nauvoo, que se chamasse Zaraim, lá, né, em homenagem ao livro de Mórmon. E aqui ele fala, que eu achei interessante, fala que Joseph, que o cara que descreveu Joseph, né, era como se fosse um reflexo do povo, que o povo já estava tão sofrido, por tanta perseguição que eles tinham passado, tantas perdas que eles tiveram, muitos saíram só com a roupa do corpo, né, deixando os bens, tudo que eles tinham. E eles ficaram muito pouco tempo nesse lugar, né? Em breve eles tiveram que sair desse lugar. E foi uma preocupação do próprio líder que estava lá em Iowa, que falou, né, o que eu faço agora? Para onde que eu levo o meu povo que está... Porque eles tinham essa preocupação, né? Eles estavam juntos, reunidos, e ali receberam uma turba. Onde eles estão reunidos, o povo vem e machuca e afasta eles. Então eles estavam com medo de estarem juntos, reunidos em algum lugar. Era muita perseguição. Então ele perguntou, né, para onde que eu vou com o meu povo? Para onde que eu fico, né? Que foi por isso que foi a resposta a essa sessão, né? E
E eu esqueci, quando o Joseph estava escondido, eu esqueci de mencionar que ele estava tendo uma falsa acusação que ele tinha sido participado da tentativa de assassinato do governador Boggs na época. Que ele tinha sido, o governador estava no escritório e aí recebeu um tiro, né? Passou um tiro pegando a cabeça e o pescoço, assim. E aí culparam o profeta, e por isso que ele, infelizmente, teve que se esconder. Eles culparam o guarda-costa dele. Essa é uma história interessante. Já ouviram falar do guarda-costas de Joseph? O guarda-costas dele tem um museu em Lehigh que fala sobre ele, né? Potter Rockwell. Tinha um cabelão. Ele foi acusado. Aí perguntaram pro guarda-costas Joseph Smith, foi você? Aí ele falou, o governador tá vivo? Tá, então não fui eu. Porque eu não teria errado. Ele era bom demais. Tem um livro dele, tem muita lenda interessante sobre ele. Tem uma música sobre ele também. Tem uma música. Super legal. Mas eu queria comentar também desse versículo, que assim, é muito legal o contexto que você deu, mas esse princípio serve para nós, porque quando ele fala assim, que os santos, né, eles sigam Joseph e que eles construam, a gente sabe que Sião não é um lugar, é também um lugar, mas são pessoas principalmente, as pessoas transformam o lugar em Sião. Então nessa época, é claro, a coligação acontecia, as pessoas tinham que estar junto, mas hoje a coligação é menos um lugar de território e mais uma condição, né? Sião é construída por pessoas. O 126, quando fala de Brigham Young, é um exemplo das pessoas que têm que viver em Sião. Porque o Senhor elogia ele assim, querido e bem-amado irmão Brigham Young, em verdade sim vos diz o Senhor, meu servo Brigham, não mais requer de ti que deixe tua família, porque ele tinha feito missão, mas que agora fica com a tua família, e faz um elogio para o trabalho que ele fez. Será que a gente é digno do mesmo elogio? Será que a gente é capaz de ouvir a voz do Senhor chamando a gente pelo primeiro nome? Então, não é uma coisa tão formal, né? É uma coisa de amigo, de família, e elogiando pelo trabalho. Se a gente sente essa segurança de que o Senhor está feliz, então essa é uma prova de que nós estamos ajudando na coligação de Israel. Nem sempre a gente tem essa segurança. Eu sei que a gente, às vezes, tem momentos de fraqueza. Mas a gente pode buscar isso. A gente pode buscar a certeza de que, apesar dos nossos desafios, a gente está fazendo o melhor. E qual é a nossa obra? A coligação de Israel. Redimir os mortos, ajudar os vivos a encontrar o evangelho do Salvador. Então, todas as sessões, essas 4, elas falam da coligação. As 2 primeiras, falando que a gente tem que se reunir como santos. O perfil de Brigham Young é um exemplo de como devemos ser na obra de coligação. Ele saiu de missão já deixando a família sem nada, né? Doente, né? E doente. Os filhos doentes. E aí o profeta falou, vai que tua família vai viver. E ele foi com essa fé, né? Por 2 anos. Então, realmente, nós como povo temos que ser e coligar e nós precisamos estar em grupos para poder fazer com que Sião aconteça, para poder construir Sião, para poder construir templos, para poder ter capelas e aí nesses templos poder fazer os batismos pelos Eu quero comentar uma coisa que é um seguidor que me enviou essa mensagem. Eu fiquei muito tocado, é uma mensagem bem longa, mas eu vou resumir ela. Ele diz que sempre foi membro da igreja, que ele se casou no templo, teve filhos, e que ele serviu na igreja, na liderança, mas a fé dele tem sido provada. O irmão dele, que era um membro fiel da igreja, decidiu se afastar e tem um canal em oposição à igreja agora. Ele ficou muito chateado com isso, mas a esposa, que entrou numa depressão profunda, agora eu não lembro quais são os detalhes, ele me contou, mas pediu o divórcio. Eles lutaram por mais 6 meses para tentar ficar juntos, mas ela insistiu e deu o divórcio. Outras coisas, ele fala lá de outros desafios que ele teve e tem esse momento agora de fraqueza. Ele diz, Lucas, o que eu faço, né? Eu acho que as escrituras que nós lemos hoje, embora pareça que não tem nada a ver com essa situação, elas podem ajudar. Então, convido esta pessoa e todas aquelas que estão passando por desafios a estudarem as Escrituras procurando a orientação do Senhor. O que nós vimos hoje é que nós temos que frequentar a igreja,
Porque aqueles santos, mesmo expulsos, eles tentavam ficar juntos. A brasa, quando a gente coloca fora do fogo, ela esfria e para de dar calor. Quando está junto, dura mais tempo. Então, mesmo que seja difícil, nós temos que continuar indo na igreja. Outro princípio que a gente vem aqui. Se o Senhor chamou, nós temos que aceitar. A gente não coloca um ponto de interrogação. Quando o Senhor nos chama, a gente coloca um ponto de exclamação, ensinou o presidente Nelson. Então, você pode pensar que não é o momento para receber esse chamado, ou para ser ministrador de determinada família. Mas se o Senhor chamou, Ele vai te qualificar, e Ele vai te dar uma bênção extra pelo seu sacrifício, como deu para Brigham Young. E a terceira coisa é focar no templo e na obra vicária. Se nós fizermos essas 3 coisas, eu não estou dando uma solução mágica, mas é a maneira que o Senhor encontrou para nos salvar. Lembra que nós vamos ser aperfeiçoados, nós vamos ser salvos quando nos envolvemos na redenção dos outros, na salvação dos vivos e dos mortos. Então, para esse meu seguidor que está passando esse desafio, e é um grande desafio mesmo, né? Se você fizer essas 3 coisas, tenho certeza que o Senhor, vendo o teu esforço, vai te abençoar com uma maior porção do Espírito dele. E no devido tempo, as coisas vão dar certo, né? A gente não sabe se o casamento vai voltar, a gente não sabe se o seu irmão vai voltar para a igreja, a gente não sabe essas coisas, porque tem muitas coisas que envolvem o arbítrio pessoal. Mas uma coisa a gente pode garantir, que o Senhor, Ele abençoa aqueles que o procuram. E quando nós servimos, nós temos direito a uma bênção especial dele, uma paz que excede todo o entendimento. E os profetas falam isso, os apóstolos falam isso, não veio da tua cabeça, né? É algo claro. E a perspectiva eterna, acho que nos ajuda a passar por todas essas coisas. Porque tem também uma coisa, né? Uma vez eu gravei um vídeo com vocês aqui, a pessoa falou, quem que é o Lucas para ficar prometendo coisa? Eu já quis. Eu sou menos que o pó da terra, né? Eu não sou ninguém, eu não tô prometendo. Eu tô dizendo que tá nas escrituras. E se você duvida é porque você não entende as escrituras. Vai ler, criatura. Tá aqui. Mas, o Senhor ama os seus filhos. E Ele quer nos abençoar. Isso é certo. Então não fica ofendido se nós estamos pregando o evangelho. Mas aceita com gratidão. E se alguma coisa aqui que nós falamos você não aceita, tudo bem, vai orar, vai descobrir a verdade aí, a gente não vai ficar ofendido contigo, não. Mas fazer um comentário impedindo a gente de proclamar o evangelho vai ser tão bem sucedido quanto foram os inimigos da igreja. Quer dizer, não foram sucedidos, né? Porque a igreja continuou evoluindo e crescendo. Mas e pensar, né, que a perspectiva eterna nos ajuda a passar, né? Lembrar que essa vida é passageira. E é tão pequena, né, para essas poucas coisas que às vezes a gente se preocupa, né, e o que a gente vai levar dessa vida, né. Recentemente nós estivemos no funeral, né, do presidente Nelson, que a gente gravou aqui pertinho, mas que vida que ele teve, né, eu fiquei pensando, nossa, um legado, a família, era um excelente profissional, uma excelente pessoa, um excelente amigo, um líder, né, e eu acho que é isso, né? E o véu é muito fino, né? Agora eu acho que ele, com certeza, como você falou, né? Ele já está lá trabalhando e cabe a nós aqui fazer o nosso trabalho aqui, né? Que nós precisamos desse elo, né? Eu fiquei pensando, às vezes, a gente sabe de onde a gente nasceu, né? A gente tem pai e mãe, todo mundo tem pai e mãe. Mas tem pessoas que não sabem, né? Não estão no orfanato, não sabem quem são os seus pais e às vezes passam uma luta trava uma luta para descobrir quem foi o seu pai terreno, sua mãe terrena, e descobrir um pouco da sua história e da importância, né? E das características que a gente traz geneticamente, enfim, né? Eu fiz aquele teste do Ancestry e recebi uma notificação que ele vai atualizando, né? E aí veio que meus cílios, falaram assim, seus cílios são pequenos geneticamente, e, tipo, acertou, né? Que eu tô aqui com fake, mas... eu falei, gente, olha só, né? Que a genética... Como assim, pequeno geneticamente? Os meus cílios. Os seus cílios. Entendi, os filhos. Eu vi na foto, os filhos não são tão pequenos, não. Não,
Meus filhos lá, geneticamente, Porque veio eles assim, conseguem ó. ver pelo Aí DNA. é um fake. Fala Você pensou o quê? Filho fake? Aí fala assim, aí fala, né? Sua genética foi atualizada, os seus traços, não sei o quê. Explica até porque. E explica até porque o seu gosto, você gosta mais de salgado do que doce. E tudo isso tem a ver com a nossa história, de quem nós somos, né? Tudo. A gente tá tudo ligado de alguma certa forma, né? E que legal que vai ser esse reencontro, como o Lucas falou, quando a gente se encontrar com os nossos entes queridos, né? Quem perdeu um parente, assim, de primeira linha, assim, na árvore, né? Como eu e a Letícia perdemos os pais, assim, a gente anseia, assim, né? Por esse encontro. Às vezes eu até brinco, falei, nossa, já tem tanta gente lá daquele ladinho, né? Que se eu for, acho que não vou tão estranhar muito. Claro, né? A gente sabe que o Senhor sabe o tempo. Mas não tenha pressa. Não tenha pressa. O Senhor sabe o tempo de todas as coisas, né? A gente ainda tem os meus filhos aqui, temos as nossas coisas para fazer aqui. Mas, quando Ele chamar, né? Que a gente possa ter esse sentimento de que estamos fazendo o nosso melhor, que estamos tendo essa, né? Estamos, como você falou, de ouvir aquilo do Senhor, né? Que você falou que deixar um legado. E é isso, gente. Acho que esse episódio foi muito especial, né? É tão gostoso falar desse tema. É um tema que dá um calor, assim, né? Que a gente relembra que a nossa vida é curta. Quando a gente fala de morte, às vezes é triste, mas é uma passagem obrigatória, né? Então, às vezes, eu já nem considero, assim, tão mais triste. Para mim, é algo que a gente vai ter que passar. A gente, né? Sign up for this. Como diria meu professor na universidade, ele falou assim, a única certeza que vocês têm na vida é que vocês vão morrer. O resto, a gente vai se adaptando e fazendo o nosso melhor. Mas obrigada, Lucas, por você ter estado aqui conosco. Obrigada, Lei e Lali. Foi muito bom estar com vocês. Sentimos falta da Ana. Ia ser muito legal se ela estivesse aqui também para participar dessa discussão. Mas continuem aí nos comentários dessa discussão, que esses assuntos, as experiências que vocês têm com os antepassados. Eu sei que tem muitos membros aí que fazem esse trabalho tão assiduamente, arduamente, e tem experiências maravilhosas através do véu. Então compartilhe aqui com a gente coisas que vocês podem compartilhar e que sente que vai ser bom para alguém ler. E deixa o seu joinha aí, curte, compartilha, que ajuda a gente a alcançar muitas pessoas, né? Queria deixar um abraço aqui especial para Portugal. O meu cunhado esteve lá um tempo atrás e falou que as meninas lá da lojinha do templo ouvem o Marta Maria toda semana. Então, um grande abraço e um beijo para vocês. Obrigada. A gente não tem noção, né, da onde a internet alcança. E foi muito gostoso de ter ouvido esse relato dele. Então, muito obrigada aí, né, para todos do Brasil que estão aí, né? A gente ama vocês. A gente faz isso por amor ao nosso povo. Né? Às vezes a gente sabe que com a história da família, assim, a gente ainda é parente aí, quando a gente abre aqui o aplicativo, a gente é primo, né? Tudo longe. Mas a gente ama o povo brasileiro e a gente faz isso por amor a vocês. A gente torce muito para o Evangelho prosperar no Brasil, né? Como em todos os cantos do mundo, para que o Senhor reine aqui, como Ele falou nas Escrituras. E com alegria, vamos lá. Até mais, então. Boa semana. Tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.